Olá, aqui estou novamente para mais um estudo da gramática latina do professor Napoleão Mendes de Almeida. No vídeo de hoje compartilho o estudo da sintaxe do comparativo e do superlativo, a lição número 29. Bom, para começar uma comparação, nós podemos, então, superar, igualar ou inferiorizar uma qualidade ou um outro ser. Por exemplo, Pedro é mais inteligente, Paulo é mais inteligente do que Pedro. Então, inteligente, Paulo, né, o primeiro termo, e o segundo termo, Pedro, em que eu comparo apenas uma qualidade. Uma qualidade em que ambos possuem, mas em um maior grau e o outro em menor grau comparado ao outro. Agora eu posso comparar duas qualidades ou duas características. Por exemplo, Paulo é mais inteligente do que rico. Então, a qualidade 1, ou característica 1, e a característica 2, em que uma está num grau maior do que a outra, ou está numa porção maior do que a outra em Paulo, no caso, a inteligência. E isso em latim acontece da seguinte forma. Por exemplo, o filho é mais inteligente do que o pai. O filho, então, aqui, a inteligência num grau maior em relação ao pai. Em latim, fica filius est intelligentior patre. A palavra patre está no ablativo. Filius est intelligentior patre. No caso, intelligentior, o adjetivo no comparativo, na forma especial do comparativo. Patre, a palavra que está no ablativo. Outra forma de fazer uma frase comparativa é usando uma conjunção comparativa, quam. Filius est intelligentior quam pater. Então, quam, a conjunção comparativa, faz com que o segundo termo, pater, fique no mesmo caso do primeiro, filhos. Então, nesse caso, pater está no nominativo. Próximo exemplo. O burro é mais prudente que o cavalo. Mais uma comparação de superioridade. Fica assim, então, a frase latina. Asinus est prudentior equo. Asinus, o primeiro termo, prudentior. O adjetivo comparativo, equo, o segundo termo no ablativo. Outra forma de fazer a comparação, usando uma conjunção comparativa. Quam. Asinus est prudentior quam equus. Então, o adjetivo no grau comparativo de superioridade, prudentior, a conjunção comparativa quam, e o segundo termo no mesmo caso do primeiro, equus. No caso, o primeiro termo seria asinus, e ambos estão no nominativo. Outro exemplo. O filho é mais inteligente do que rico. Aqui eu estou comparando duas características. Filius est intelligentior ditior. Os dois adjetivos
no grau comparativo. Outra forma é usar uma locução de conjunção comparativas, usando magis quam, em que os adjetivos ficam no grau normal e concordam em gênero e em número e também em caso, com o sujeito da frase, no caso, filhos. Filhos est magis intelligens quam dives. Então, todos os termos intelligens e divens estão no grau normal e concordam com o sujeito filhos. Mais um exemplo. Conselho mais útil do que honesto. Concílios, gênero neutro, e fica assim a frase: concílios utilius quam honestius. Tem a conjunção comparativa quam, utilius e honestius estão no grau no gênero neutro e no grau comparativo. Posso também usar uma locução comparativa, magis quam. Concilium magis utili quam honestum. No caso, concilium, palavra neutra, utili e honestum estão também no gênero neutro. O filho é menos inteligente do que o pai. Nesse caso, é uma comparação de inferioridade e não tem uma forma especial para o grau de inferioridade, diferentemente do grau de superioridade. Filhos minus intelligens est patre. Eu uso então uma palavra comparativa, uma conjunção comparativa minus, e o adjetivo fica no grau normal, intelligens. O segundo termo da oração está no ablativo, patre. Filhos minus intelligens est quam pater. Então, uma locução comparativa com conjunções minus quam. Os adjetivos ficam no grau normal e o segundo termo da oração fica no mesmo caso do primeiro termo, que é um nominativo. Filhos minus intelligens est quam pater. Agora, uma comparação de igualdade, uma série de comparação de igualdade, em que nesse caso nós vamos usar, em que nesse caso eu uso locuções com conjunções comparativas. O filho é tão inteligente como o pai. Filius est non minus intelligens quam pater. Filius est tam intelligens quam pater. Filius est pariter intelligens ac pater. Filius est aeque intelligens ac pater. Filius est aeque intelligens atque pater. Então, os adjetivos todos estão no grau normal. O segundo termo da comparação fica sempre no mesmo caso do primeiro termo. No caso, o caso nominativo. Agora o superlativo. Pedro é inteligentíssimo. Pedro é o mais inteligente dos irmãos. Eu tenho, no primeiro exemplo, Pedro é inteligentíssimo, grau absoluto. E na segunda frase,
Pedro é o mais inteligente dos irmãos, eu tenho o superlativo relativo em relação aos irmãos. Então, Pedro é o mais inteligente dos irmãos. Em latim, então, nós fazemos o superlativo relativo da seguinte maneira. Na primeira frase, eu estou usando um genitivo. Pedrus est intelligentissimus fratrum. Na segunda, a terceira e a quarta, eu uso preposições que vão fazer com que o segundo termo do superlativo relativo esteja no ablativo. Pedrus est intelligentissimus ex fratribus, Pedrus est intelligentissimus e fratribus, Pedrus est intelligentissimus de fratribus. E agora na última frase eu tenho a preposição inter e faz com que o segundo termo fratres esteja no acusativo. Pedrus est intelligentissimus inter fratre. Bom, o meu estudo de hoje foi sobre a sintaxe do comparativo e do superlativo, a lição número 29 da gramática latina do professor Napoleão Mendes de Almeida. É isso, vídeos novos todas as semanas.